14. Porque é necessário ocultar nossos sentimentos e nossa conduta. As mulheres são seres imaginativos e intuitivos, muito pouco racionais, que se orientam pelos sentimentos e não pela lógica ou pela razão. Assim, apresentam pouca resistência à verdade e necessitam viver na ilusão e na mentira. Isto é próprio da natureza feminina. Não suportam a realidade crua e se desesperam ou se enfurecem quando somos absolutamente diretos, desmascarando-as, mas ao mesmo tempo, curiosamente, nos admiram por tais qualidades, pois são altamente contraditórias em si mesmas e com relação às próprias opiniões. Quando excitamos e exaltamos suas imaginações nas direções corretas, podemos dominá-las. Mas, se não formos fortes o suficiente, seremos nós os dominados. Aí reside o perigo, a necessidade de não nos apaixonarmos. A tendência à negação veemente da realidade cria na mente masculina um inferno porque nós, os machos, somos lógicos, do ponto de vista do que a mentalidade ocidental considera ser lógico, isto é, da racionalidade causal linear excluidora dos opostos. Portanto, o desejo de sempre saber a verdade sobre a mulher, com quem anda e o que faz quando está longe de nós, o que sente realmente etc., é uma debilidade. É lícito enganar as mulheres que intencionam, todo o tempo, fazer o mesmo conosco. Quase não existem mais mulheres sinceras, pois todas parecem criaturas dissimuladas que enganam ou ocultam fatos. A ocultação de fatos e, principalmente, dos reais sentimentos é uma das armas femininas magnas. Quando não sabemos o que se passa no coração de alguém, não podemos tomar decisões e ficamos à sua mercê. Por meio de atitudes e falas contraditórias, as espertinhas impedem que assumamos posições definidas na relação, mas nos cobram incessantemente pelas mesmas, acusando-nos de indecisos, inseguros etc. Os homens mais novos geralmente caem nestas armadilhas e sofrem muito. Como elas nunca nos deixam saber o que sentem e o que fazem quando estão fora do alcance de nossas vistas, a única alternativa que nos resta é considerá-las vadias e mentirosas até que provem o contrário, se forem capazes. As espertinhas escondem o quanto precisam realmente de nós e somente o revelam em situações extremas, ainda assim o mínimo possível, para preservar dissimulações. O motivo é que aquele que oculta suas emoções deixa outro sem referencial para se comportar de forma a dominá-lo. Nas relações amorosas, nosso comportamento é definido pelos sentimentos do outro. Por isso essas mulheres somente revelam o quanto necessitam de nós em situações extremas, sob a real iminência de nos perderem ou quando sentem que somos inacessíveis. Paradoxalmente, voltam à soberba e indiferença inicial quando nos entregamos após se revelarem. O amor, o sexo e o carinho somente serão oferecidos enquanto não lhes dermos muita importância, recebendo-os como algo natural que nos é obviamente devido, sem nos identificarmos. O motivo para tanto é que são ferramentas de domínio, ou seja, seu oferecimento é absolutamente hipócrita e visa nos domesticar, amansar, submeter, enfraquecer e sensibilizar por meio da paixão e de modo a nos induzir a revelar o que sentimos. É por isto que são oferecidos somente aos imprestáveis ou aos homens superiores que eliminaram da alma todas as sombras do amor passional, do apego e do sentimentalismo. O desconhecimento do que realmente sentem por nós impede que tomemos as atitudes corretas, tenhamos expectativas realistas, antecipemos suas reações e façamos exigências justas. Não somos capazes de nos orientar na relação quando as vemos agindo de forma contraditória. Sabendo disso, nossas amigas deliciosas nos negam a certeza, o conhecimento exato, e nos lançam na dúvida, pois o conhecimento é poder. Se você for homem de verdade e não tiver medo de descobrir o pior, poderá testar a fidelidade e a intensidade do amor de sua parceira para conhecer o teor real dos seus sentimentos. Se o pior se revelar, isto significará simplesmente que você se equivocou, que o erro foi seu. Esteja pronto para tudo. Dizem que os japoneses contratam sedutores profissionais para testarem a fidelidade de suas esposas. Não sei se precisaríamos chegar a tanto, porém, ter provas da verdade não faz mal a ninguém e obtemos boas provas do quanto somos valorizados quando as deixamos livres e quando as ignoramos, lançando de volta sobre elas as consequências de suas próprias atitudes.
Não a deixe ter certeza do quanto você compreende seus jogos, percebe as mentiras e enxerga o que se passa. Não lhe conte o que você sabe sobre a mente feminina e sobre os meios de que se vale. Não espere compreensão. Seus problemas não interessam a ninguém. Não espere compaixão, piedade. O único sentimento que você conseguirá ativar com isso é a repulsa, a aversão. Faça-a crer 14 que você é um cara maravilhoso em todos os sentidos, mas difícil de ser alcançado para ser preso. As fraquezas, desejos e necessidades femininas reais normalmente são zelosamente ocultadas para que fiquemos presos à dúvida. A dúvida imobiliza, pois aquele que não conhece os sentimentos e intenções alheios não pode agir, principalmente se os sentimentos do outro são objeto de seu interesse. O nosso poder intelectual de adentrar a psique feminina, conhecendo-a, é receado por revelar detalhes estratégicos. É continuamente bloqueado por meio de comportamentos paradoxais e ilógicos que aparentemente escapam a qualquer análise. Quanto mais apaixonados estivermos, mais incapazes de enxergar a realidade a respeito dos sentimentos da parceira estaremos. Teremos medo da realidade, de descobrirmos o pior. Fraquejaremos nos momentos cruciais. Não teremos coragem de colocá-las em xeque, de lançá-las em situações decisivas que nos mostrem de uma vez por todas o que sentem e quem são de fato. O apaixonado é, infelizmente, um miserável condenado a ser escravo e a carregar chifres. 15. O miserável sentimento da paixão. Comecemos este capítulo com a definição schopenhaueriana do amor. O amor é o mal. Obviamente, Schopenhauer está se referindo ao amor romântico, exclusivamente direcionado a uma só mulher, e não ao amor universal. Quando uma crise amorosa é exageradamente intensa, pode desencadear uma crise existencial e espiritual tão profunda que leva o indivíduo a revalorizar toda a sua vida e emergir renovado desta passagem sombria e perigosa. Infelizmente, o perigo de perder-se nesse percurso para sempre também existe e é real. Os crimes passionais são uma prova deste perigo. O amor passional é o inferno depois do céu. Aquilo que definimos aqui como amor romântico ou passional, paixão romântica, é o que Erich Fromm denomina amor neurótico e também pseudo-amor, um dos males que afeta a civilização ocidental moderna, a vida pela posse e pelo consumo. Ainda segundo Fromm, o amor neurótico assume várias formas: amor sentimental, amor sádico, amor idólatra e amor narcisista. Concordo com Fromm. A civilização ocidental está gravemente doente e uma de suas doenças é o amor romântico, que difere totalmente do amor verdadeiro e consciente, o qual é obsessivo e possessivo. A forma masculina de expressão deste amor neurótico são as obsessivas tentativas de controlar, vigiar e proibir o outro, enquanto sua forma feminina de expressão corresponde ao obsessivo desejo de induzir a outra pessoa ao apaixonamento profundo para tê-la aos pés. Em ambos os casos, verifica-se a intenção de submeter a outra pessoa para que ela faça o que queremos. Esta é a guerra da paixão e é nesse âmbito que aqui é sugerido o desapaixonamento. Como toda a civilização ocidental moderna está doente, não são poucas as pessoas afetadas por insanidades amorosas. Revise a sua história de vida amorosa e provavelmente descobrirá que as damas que você mais amou, no sentido que aqui estamos tratando, isto é, do amor passional, não te amaram e aquelas que mais te amaram não foram igualmente amadas por você. Depreendemos então que é fundamental não se apaixonar para se dispor da paixão da mulher em benefício da relação. A primeira e fundamental capacidade a ser adquirida é esta: a de não se apaixonar. Lembre-se disso acima de tudo que foi escrito neste livro. Sem este pré-requisito, todos os caminhos aqui pensados são inúteis e até perigosos. Não tente levá-los à prática se estiver apaixonado, porque os efeitos recairão sobre você. Quando estamos apaixonados, gastamos imensas quantidades de energia tentando resolver quebra-cabeças emocionais, sair de labirintos e evitar armadilhas. Terríveis situações nos são criadas e sofremos tentando sair das mesmas da melhor forma possível. O resultado é o enfraquecimento. A paixão é como o álcool. Entorpece a consciência, elimina a lucidez, impede o julgamento crítico e provoca alucinações, fazendo com que o ser amado seja visto como divino.
O amor sexual é sempre uma ilusão, visto que é o resultado de uma miragem imaginária. Apaixonar-se é cair em desgraça, é perder a alma, como aconteceu ao jovem Werther. Quando o ser amado perde as características que o tornam atraente, torna-se desinteressante. Portanto, o amor, tal como o estamos tratando aqui, é maligno, hipócrita, interesseiro e egoísta, pois não é dirigido ao ser ou à essência do outro, mas sim a seus atrativos físicos, econômicos ou comportamentais. Na prática, evidenciamos que as mulheres, e também os homens, não estão de modo algum à altura do amor verdadeiro, apesar de seus sonhos absurdos com romances cor-de-rosa, e não merecem. Quando sonham alucinadamente com romances, na verdade estão sonhando com si mesmas, pois não há nada que enxerguem além de seus próprios sentimentos. Observem que os galãs imbecis dos ridículos romances femininos em filmes e livros dão tudo de si e recebem muito pouco em troca, no máximo algumas poucas relações sexuais do tipo papai-mamãe sem graça, além de alguns beijos inúteis. Este é o absurdo sonho romântico que contagia os meninos e os torna débeis quando adultos, fazendo-os acreditar que receberão amor, carinho e sexo de ótima qualidade se forem bonzinhos, corretos, fiéis, trabalhadores, honestos e sinceros. Porque ela fica incólume após brigar com você? Porque não se perturba? Simplesmente porque habilmente lê em seu comportamento, por meio de sinais, que você está preso, emocionalmente dependente. São sinais que comunicam dependência emocional, ciúmes, raiva, tristeza, curiosidade sobre a conduta, medo da perda, incômodo com as roupas curtas, decotes ousados etc. Ao invés de se incomodar, simplesmente demonstre não dar valor àquelas que se expõem aos desejos masculinos, estando comprometidas com você. Para acorrentar o macho, a fêmea humana espertinha lhe dá carinho, amor e sexo de boa qualidade até senti-lo bem preso e comprovar seu grau de dependência com muitos testes. Quando o infeliz está bem aprisionado e dependente, então começa a ser torturado para proporcionar-lhe o prazer de vê-lo perdido e desorientado, tentando encontrar uma saída. Trata-se de um teste sádico para medir nosso valor masculino. Elas sabem que necessitamos muito do carinho e da fragilidade que possuem. Portanto, a paixão ou amor romântico é o ponto nevrálgico da escravização psíquica do macho. A principal e mais poderosa arma que sua parceira possui contra você são os seus próprios sentimentos. Elimine-os para deixá-la impotente, ou você será jogado em um movimento oscilatório, alternado, exatamente como o rato entre as garras do gato, como uma bola de ping-pong. As damas habilmente acendem em nós sentimentos contraditórios sem o menor medo de nos perderem. Provocam ciúmes, nos bajulam em seguida etc. O sentimento de apego em suas várias facetas é uma eficaz ferramenta feminina para submeter o macho. As várias faces do apego são o apaixonamento, o ciúme, a posse, a saudade, o bem-querer e o medo de perder. Resistir ao feitiço feminino é antes de tudo resistir aos sentimentos amorosos. A paixão é o maior perigo e corresponde a um miserável estado de servidão. Na Bíblia, este perigo está claramente representado pelos trágicos destinos de Adão. Para treinarmos a resistência contra a paixão, a melhor parceira é a manipuladora ardilosa, a estelionatária emocional que não tem escrúpulos em brincar e destruir os sentimentos alheios. Se você for capaz de resistir ao apaixonamento, expondo-se ao seu magnetismo fatal e vencê-la, vencerá qualquer outra. A situação do apaixonado é tragicômica. Estar apaixonado sempre traz para a pessoa fenômenos cômicos em meio também aos trágicos. E ambos porque a pessoa apaixonada, possuída pelo espírito da espécie instinto, passa a ser dominada por esse espírito e não pertence mais a si própria. Quando não está instalada, a servidão passional é mais fácil de ser evitada. Porém, uma vez que esteja instalada, apenas pode ser removida com muita dificuldade e sofrimento. Como diz Nietzsche, o fraco e o escravo são negados e destruídos dentro do sábio quando age o crivo seletivo do tempo circular. É claro que isso dói muito, mas o prêmio compensa o esforço. O homem se torna forte e superior. Superior, no filósofo, é quem consegue ir além de si mesmo e conviver com seus limites, doenças, sofrimento etc., sem nenhum problema. O que caracteriza um forte? Dureza e serenidade.
Diríamos, simplesmente, que não está muito longe do que chamamos uma pessoa calejada. Para resistir ao encanto da paixão é preciso segurar a imaginação, Leve, 1855, 2001, e a mente, não crer nas palavras da espertinha e não deixar-se fascinar pelos encantos de seus delicados traços e da fragilidade de seu corpo. É imprescindível resistir ao encanto das lágrimas e à doçura da voz. O ceticismo, neste caso, é uma defesa indispensável e a credulidade uma terrível fraqueza. Preserve o ceticismo e aprofunde-o. Nunca dê asas às primeiras expectativas e imagens que te assaltam quando você vê uma linda mulher. Todo o trabalho feminino que estou descrevendo consiste em prender o macho através dos sentimentos. Uma vez preso, o levam para onde querem, o submetem e, curiosamente, o desprezam em seu íntimo, considerando-o um fraco. Elas se entregam apenas aos fortes que nada sentem e resistem a todas as tentativas de encantamento. É por este motivo que nunca apresentam explosões de paixão pelos próprios maridos quando são bons, mas apenas pelos piores amantes. O homem bom é visto, sob esta ótica feminina, como uma besta de carga facilmente domesticável. Elas se decidem pelo absurdo porque são seres ilógicos, paradoxais, ou melhor, que seguem uma lógica própria. A tentativa feminina de encantar o macho na verdade é um teste. Aquele que não se entrega demonstra ser o melhor. No homem, a dor da paixão tem sua origem na infância e guarda muitas semelhanças com os sentimentos infantis provocados pela falta da mãe. É um sentimento de desamparo, de nunca mais encontrar outra mulher igual, o que é absolutamente irracional, pois no mundo atual há aproximadamente 3 bilhões de mulheres. A ideia básica de fundo com a qual a mulher espertinha trabalha na mente masculina é a de que nenhuma outra poderá substituí-la. Esta crença é continuamente reforçada sem que o percebamos, para nossa desgraça emocional. A constituição física e psíquica da mulher com que nos ocupamos aqui é adaptada e preparada para extrair forças físicas, vitais e psíquicas do homem. São vampiras naturais dotadas de sofisticados poderes sugadores de energia. 2. Por outro lado, a figura feminina é necessária à nossa virilidade porque excita os órgãos masculinos e ativa sua produção energética. Conclui-se, portanto, que as mulheres em si não são exclusivamente boas ou más para o homem, mas podem ser ambas as coisas simultaneamente. Desta natureza contraditória, que enfraquece e fortifica ao mesmo tempo, se origina a necessidade de dominá-las, em sentido magnético, obviamente, e jamais em um sentido absurdo de brutalidade machista, por meio de suas próprias fantasias, permitindo que ela viva seus sonhos absurdos sem, no entanto, nos identificarmos com os papéis que assumimos nestes sonhos. C. Não exercermos o domínio, no sentido já explicado, serão elas que nos dominarão. Em seguida, procurarão outros machos mais fortes e dominantes, pois o que lhe interessa é o melhor, o mais forte, aquele que resiste a todos os encantos e feitiços. Quando nos deixamos arrastar pelo perigoso magnetismo feminino em suas variadíssimas formas, inclusive as românticas, que considero mais perigosas do que a luxúria bruta, não acumulamos energia, apenas dissipamos força até o enfraquecimento total e a ruína. Segundo Nietzsche, as mulheres detestam aqueles que são incapazes de sujeitá-las e os perigos deste ódio não podem ser menosprezados. Que o homem tenha medo da mulher quando a mulher odeia porque o homem, no fundo da sua alma é malvado. Mas a mulher no fundo da sua é perversa. Aqui a mulher odeia mais. O ferro assim dizia ao imã: odeio-te mais do que qualquer outra coisa porque atrás, mas não tens força suficiente para me sujeitar. Eis que o mundo acaba de se tornar perfeito. Assim pensa toda mulher quando obedece de todo o coração. E é preciso que a mulher obedeça e que encontre uma profundidade para sua superficialidade. A alma da mulher é superficial, uma película de tempestade sobre águas rasas. Mas a alma do homem é profunda, sua corrente brama em grutas subterrâneas. A mulher pressente a força masculina, mas não a compreende. As damas sentem aversão e raiva, ao invés de pena, dos homens que descem ao nível mais vil da humilhação, suplicando para serem amados e se oferecendo em obediência. O apaixonado se desespera, apega-se ao objeto de adoração como uma tábua de salvação e se torna detestável.
Embora neguem de pés juntos, elas preferem aqueles que as lideram porque se sentem confortáveis e seguras sob suas sombras protetoras. E o apaixonado não oferece esta segurança. Se você está apaixonado, terá que passar por um doloroso processo para atingir o extremo oposto. Enquanto não for imune aos ciúmes, sendo capaz de ver sua parceira com outro cara e desprezá-los ironicamente, ainda estará preso pela paixão. Entretanto, ser desapaixonado e não ser ciumento não significa ser bobo. Você pode perfeitamente dispensar a mulher se ela flertar com alguém e sendo desapaixonado tudo será mais fácil. Se você sofreu algum grave trauma de infância que o tenha tornado inseguro e incapaz de resistir ao veneno da paixão, terá que buscar psicoterapia. Note que o cafajeste não tem ciúmes porque não se apaixona. Sua característica principal é ver toda mulher como objeto e tratá-la como prostituta. Ao mesmo tempo, é completamente fingido. O apaixonado, por outro lado, perdoa tudo na esperança de ser retribuído com amor e admiração, mas seu sacrifício não é reconhecido pois, ao contrário do que acredita, é visto como um otário. No jogo da paixão, a fêmea costuma não manifestar cuidados quando se sente superior. Tende a ocultar sentimentos para induzir a outra parte a manifestar o que sente por meio de cuidados, simula desinteresse para forçar o macho a revelar seu grau de dependência afetiva etc. Aquele que amar mais e mais apegado, revelará inevitavelmente sua fraqueza. A força consiste em não se entregar e em ser capaz de administrar os sentimentos do outro. O crivo intelectual e a penetração fatal do intelecto masculino, apesar da lentidão, as atemoriza. Sabem que são totalmente vulneráveis à ausência da servidão passional. Por tal razão, insistirão em tentar demovê-lo de suas suspeitas e ceticismo, induzindo-o a entregar-se à subjetividade, a deixar acontecer, para que você se embriague de sentimentos. Uma vez embriagado, estará dopado e poderá ser levado a qualquer direção, como um bêbado. Nossas queridinhas querem que nos apaixonemos porque isso nos conduz à subserviência, mas não se apaixonam por nós quando estamos em tal estado miserável. Apaixonam-se pelos fortes e insensíveis que lhes prestam um pouco de atenção e lhes permitem chegar perto. O homem tem duas funções: amar ou ser amado. Não se pode desempenhar ambas simultaneamente e em relação a uma mesma pessoa. Para nos livrarmos da perigosa fraqueza passional, temos que trabalhar continuamente sobre nós mesmos, eliminando nossos defeitos por meio da dissolução de nossos agregados psíquicos. Cada agregado psíquico é um ego em separado. É curioso notar que, quando nos desapegamos totalmente e deixamos a espertinha à vontade para se revelar enquanto a protegemos, a mesma se sente um pouco amada. Isto se explica porque elas procuram trouxas que as aceitem exatamente como são e não exijam mudança alguma. Apaixonado, o débil pressiona por carinho e exige ser amado. O homem de verdade, ao contrário, oferece à parceira proteção e toma o sexo, como lhe convém, como algo que lhe é obviamente devido. Confiante, não vacila na ideia de que a satisfação no erotismo lhe é pertinente por natureza. O macho verdadeiro busca o sexo e não o carinho. A carência afetiva é para os fracos e pouco masculinos. O amor e o carinho da mulher são para seus filhos e não para seus machos. Não busque carinho e nem amor, busque somente o sexo intenso, ardente e selvagem. Então o carinho e o amor lhe serão oferecidos. Deixe-os vir, receba-os, mas não se fascine, não se identifique, ignore-os. Nossas parceiras não dão agulhadas sem dedal. Nos oferecem amor e carinho com segundas intenções. Nos amansar, deter o ímpeto de nossas cóleras justas, nos tornar dependentes, induzir-nos a acreditar em suas mentiras etc. Eis porque não devemos correr atrás dessas bobagens, pois não existe amor desinteressado entre um macho e uma fêmea 6, mas apenas atração animal. O amor inexiste, muito menos enquanto retribuição, porque somente somos valorizados quando rejeitamos e somente valorizamos quando somos rejeitados. No amor, nossos atos de bondade, longe de serem reconhecidos como atos nobres que devem ser retribuídos à altura, são vistos como sinais de que somos otários e como oportunidades de aproveitamento da boa-fé alheia que não devem ser desperdiçadas. Os orientais e indígenas normalmente não se apaixonavam e fazem muito bem.
O casamento é, para eles, mais um acordo e um negócio sincero, que deve ser conveniente para ambas as partes, do que qualquer outra coisa. Com isso se livram de muitos problemas. A paixão é uma armadilha enganosa. Os enganos que os desejos eróticos nos preparam devem ser comparados a certas estátuas que, em virtude de sua posição, contam-se entre as que somente devem ser vistas de frente. Assim, parecem belas, ao passo que por trás oferecem uma vista feia. De maneira parecida é aquilo que a paixão nos prepara. Enquanto a projetamos e a vemos como algo vindouro, é um paraíso da delícia, mas, quando passamos para o outro lado e, por conseguinte, a vemos por trás, ela se mostra como algo fútil e sem importância, quando não totalmente repugnante. Há um outro amor, diferente do veneno da paixão. Mas este é difícil de ser alcançado. O vemos em todas as pessoas que se esforçavam e trabalham pela humanidade sem exigirem nada em troca, tais como certos filósofos, artistas e religiosos de ambos os sexos, que se dedicam com prazer em ajudar o próximo e não buscam dinheiro. Isto sim é amor verdadeiro e não o veneno passional que nos dizem que é sublime. O amor romântico, a paixão, o sentimentalismo e o apego envilecem o homem, o tornam débil, o domesticam e o desmasculinizam.